Pois é, minha gente, estamos aqui de volta, estamos chegando aqui de volta, né, com o nosso Foco Geral na sua Leme Web TV, na abertura da semana que comemora o Dia do Professor, né? Quem de nós não tem um professor que marcou a sua vida, que foi importante para você? Eu tenho vários, né? Eu lembro aí da dona Maria Amália, foi minha primeira professora, a dona Zulmira, mãe do Lázaro, que dava uns coques na gente com toda a razão, porque aguentar aquela molecada não era fácil, ela estava coberta de razão, viu, dona Zulmira? Tive vários professores aqui da nossa cidade que a gente lembra, dona Celina Pomer me ensinou um pouco de francês, né? Então, quem que não passa pela vida e lembra-se com carinho, né, de alguns dos seus professores? E nessa terça-feira comemora-se o Dia do Professor. Bom, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, eu estou aguardando aí a chegada do Ítalo. O Ítalo estava com o Poisézão dele, né, o carrinho velho dele, lá na Vila São João, deu uma pane, mas ele já está sendo socorrido lá, deve ser o Zé Bola, ou ele, ou o Maurílio, um deles estão, porque lá tem mecânicos bons naquela região. Daqui a pouco o Ítalo chega aí. Mas eu vou conferir com vocês agora os resultados do Campeonato Brasileiro nas suas duas divisões, na primeira e na segunda divisão, valendo salientar que a média de gols foi normal na primeira divisão e muito baixa na segunda divisão. 27 gols foram marcados em 10 jogos na Série A do Brasileiro, uma média de 2,7 gols por jogo, e na Série B do Campeonato Brasileiro teve lá muito 0-0. Apenas 16 gols foram marcados, uma média muito baixa, muito aquém daquilo que normalmente se verifica, né? Então vamos começar pela Série A do Brasileirão. O Eduardo coloca para nós na tela, já no sábado, Fluminense 1, Grêmio 1. Inclusive estou lembrando aí que o Grêmio abriu o marcador com Bressão, o jogo foi no Rio de Janeiro, mas no finzinho do jogo no Maracanã, o Fluminense conseguiu o empate com o Rafael Sobis, terminou 1-1. O Vitória da Bahia enfiou 2-1 no Curitiba. O jogo foi lá no Barradão e o Santos venceu a Ponte Preta por 2-1 também. O Santos abriu 2-0, tomou um gol aí marcado pelo Ratão no final do jogo, mas a vitória já estava garantida. Santos no Pacaembu 2, Ponte Preta 1, isso foi no sábado. Nesse domingo que passou, que coisa, hein? São Paulo e Corinthians 0-0 e o Rogério Ceni perde um pênalti aos 44 do segundo tempo. É o tal negócio, pesa mais no ombro. Primeiro, um pênalti aos 44 do segundo tempo, o jogo está 0-0, é um dos principais adversários do São Paulo. A história de São Paulo e Corinthians é muito forte, então aquilo tudo pesa no ombro. E mais ainda pela própria campanha do São Paulo, que já vinha perdendo pênalti, e o Cássio acabou fazendo a defesa. Esse 0-0 teve lances, além da cobrança do pênalti, que você vai ver daqui a pouco, um brigueiro danado, que deve sobrar punição aí para o São Paulo, em função, evidentemente, da torcida dele ter criado problemas. O Inter jogou mais uma pazinha de cal em cima do Náutico, lá no Estádio do Vale, 4-1. Chegou a estar 1-1, mas depois o Inter sobrou em campo, 4-1, e o Náutico está caminhando mesmo para a segunda divisão. Graças a Deus para os São Paulinos, o Criciúma venceu o Vasco por 3-2. Manteve o Vasco na zona de rebaixamento. O jogo foi no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Para mim, o gol mais bonito da rodada foi marcado nesse jogo do Independência. Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0, gol do Fernandinho. Um belíssimo gol pelo lado direito do ataque de perna esquerda, um golaço. Botafogo e Flamengo 2-1 para o Botafogo no Maracanã. Fazia muito tempo que o Botafogo não vencia o Flamengo e foi de virada é mais gostoso. Goiás 3, Bahia 1, o jogo foi realizado no estádio Serra Dourada em Goiânia. E o Atlético Paranaense, com um gol marcado pelo Marcelo, derrubou a Lusa do Canindé por 1-0 na Vila Capanema, lá em Curitiba. Aliás, eu me lembro, há 3 anos atrás, em 2010, que eu estive em Curitiba, no Paraná, no Santa Felicidade. Gente, você que está me vendo, me ouvindo aí na TV, se um dia tiver a chance de falar, eu quero fazer um passeio gostoso, vá ao sul do país, vai ao Paraná, vai a Santa Catarina e não deixe de passar pelo Santa Felicidade em Curitiba. E eu fui na companhia de um amigo meu que eu adorava e hoje já não está mais entre nós, o Zequinha Bonfogo e a esposa dele, Dona Nalva, né? Quando eu comemorei 30 anos de casado. Pois é, esses resultados aí marcaram o Campeonato Brasileiro na sua primeira divisão. O Cruzeiro, apesar da segunda derrota consecutiva, houvera perdido para o São Paulo há poucos dias, perdeu agora para o arquirrival Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro está sobrando no campeonato. Quer ver a classificação?
O Eduardo vai colocar para nós aí a classificação, exatamente aproxima para nós aí, Eduardo, ó, 10 pontos, né? Separa o Cruzeiro do Botafogo, 59 a 49. Botafogo e Grêmio estão juntos com 49, só que o Botafogo está com o maior número de vitórias, né? Aliás, o saldo de gols do Botafogo é um pouco melhor. Atlético do Paraná, que venceu a Lusa do Canindé, está por ali com 48 pontos ganhos, e o Atlético Mineiro, com a vitória em cima do seu grande rival, o Cruzeiro, vai a 42, mas o Galo já tem vaga na Libertadores do ano que vem, porque é o atual campeão da Libertadores. Vitória Internacional e Goiás estão juntos com 40, Santos 39 e o Flamengo com 37 pontos ganhos. Apesar da derrota, o Flamengo está ali com 10º lugar, relativamente tranquilo, sem ameaça de rebaixamento. Vamos ver lá a zona do descenso. Você vai ver a tarjinha vermelha, pode colocar isso ali, ó, aquela tarjinha vermelha é a zona do rebaixamento. Corinthians 37, Bahia 36, Fluminense 35, Portuguesa, São Paulo e Curitiba, todo mundo ameaçado ali, viu? E o Curitiba, rapaz, deixa eu ver, o Curitiba perdeu do Vitória na Bahia, tá virando a zona de rebaixamento também, né? Criciúma, Vasco com 32, Ponte Preta 26 e o Náutico quase rebaixado com 17, são os integrantes do grupo do rebaixo. Vale salientar, ó, segura aí para nós, que Fluminense com 35, Portuguesa, São Paulo e Curitiba com 34, ninguém pode respirar aliviado, não. A sorte, por exemplo, que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Náutico aqui no Morumbi. Então nós vamos ver os próximos jogos agora, para ter uma ideia do destino de Fluminense, de Portuguesa, de Curitiba, de São Paulo, de Vasco, né? Próxima rodada prevê quarta-feira agora, Cruzeiro e Fluminense. Olha aí o pepino para o campeão brasileiro. Vai a Minas Gerais, Mineirão, pegar o Cruzeiro, que vem de 2 derrotas consecutivas, né? Flamengo e Bahia jogam também no Rio de Janeiro, São Paulo e Náutico. Aí o São Paulo tem a grande chance de vencer e deixar uma bucha na mão do Fluminense, na mão do Curitiba. Corinthians vai ao sul do país, já eu falo desse jogo aí, enfrentar o Grêmio. Ponte Preta e Curitiba, ó, a Ponte está na zona de rebaixamento e o Curitiba está por ali. Criciúma e Portuguesa, o jogo lá no Heriberto Rios, em Criciúma, Santa Catarina, quer dizer, ruim para a Lusa. Que se perder o São Paulo vencer, por exemplo, o São Paulo começa a deixar a zona de rebaixamento nas mãos de Portuguesa, de Vasco. O Vasco joga quinta-feira com o Goiás no Rio de Janeiro. O Vitória recebe o Botafogo e o Santos complementa. Aliás, os 2 Atléticos, né? O do Paraná recebe o Mineiro e o Santos recebe o Inter. Segura um pouquinho aí, Eduardo. Eu quero comentar esse jogo Grêmio e Corinthians. Está marcado para a Arena do Grêmio, quarta-feira, 10 horas da noite. Detalhe, hein? O Grêmio e Corinthians jogarão também no finzinho de outubro, agora na última quarta-feira do mês, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo aqui em São Paulo foi 0-0 e agora tem um jogo de volta no Sul. Então nós teremos 2 Grêmios e Corinthians, os 2 no Rio Grande do Sul, por 2 campeonatos diferentes, Brasileiro e Copa do Brasil, num curto espaço de tempo, né? Então estão aí os jogos, principalmente envolvendo os times aqui de São Paulo. O Corinthians vai ao sul do país, a Portuguesa vai enfrentar o Criciúma, a Portuguesa não pode perder. O Curitiba vai sair com a Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento. São Paulo está de olho nesse jogo. Santos e Inter, é outro jogo de time paulista. E o São Paulo recebendo o Náutico, de olho na fuga da zona do rebaixamento. Bom, vamos conferir a Série B do Campeonato Brasileiro agora, resultados da rodada pobre de gols, né? Vocês vão ver aí, já na sexta-feira, olha, 2-0, hein? América Mineiro e Boa, Joinville e Casa terminaram em 0-0. Só o Palmeiras fez um golzinho, 1-0 em cima do Guaratinguetá, gol do Wilson. Daqui a pouco vocês vão ver o gol. Foi lá no Estado do Café, em Londrina, no Paraná. Oeste 0, Sport da Ilha do Retiro 3, mal pro Oeste aqui da cidade de Itápolis. Avaí 1, Chapecoense 2, Chapecoense caminhando passo a passo atrás do Palmeiras, mas o Chapecoense vai ter que se contentar com o vice-campeonato, né? Ceará e Paraná Clube empataram em 1-1, América de Natal 2, Atlético Goianiense 1, São Caetano 0, Figueirense 2, ruim pro São Caetano que está na zona de rebaixamento, e o Bragantino fazendo a parte dele 2-0 no Asa. Dia 29 só, daqui a 15 dias mais ou menos, termina essa rodada aí. Essa rodada termina com o jogo Paysandu e ABC lá no Curuzu. Então esse jogo vale
por essa mesma 30ª rodada, só que ficou para daqui a 2 semanas. Palmeiras está sobrando, né? Vamos ver a classificação aí, coloca para nós aí a parte verdinha da tabela. Tá aí o que eu falei para vocês, o Palmeiras tem 9 pontos a mais do que a Chapecoense, invertido, né? 65 a 56, né? Sport é o terceiro com 49, Avaí 47, o Paraná Clube lutando para voltar à primeira divisão com 46, o Cearazinho com 45, Icasa, América Mineiro 44, campanhas medianas, Joinville 43, o time do goleiro Ivan, que jogou aqui em Leme, e o Figueirense 42 pontos ganhos. Zona de rebaixamento tem Paulista, vocês vão ver aí agora, ó. São Caetano, né? Pobre, coitado do São Caetano, tá lá com 27 pontos ganhos, é o 19º colocado. Bragantino 39, Boa 37, Guaratinguetá e Oeste 35, tem que tomar cuidado. América de Natal 33, ABC saiu do buraco, está com 32 pontos ganhos. O pepino hoje está na mão do Atlético Goianiense, do Paysandu, São Caetano e o Asa de Arapiraca. Bom, próxima rodada marcada para essa terça-feira agora, conforme nós já dissemos, o Palmeiras, vamos ver onde o Verdão joga, estou procurando, vai jogar com o Icasa no Ceará. O Palmeiras precisa de mais uma vitória para assegurar matematicamente a volta à primeira divisão. Vamos ver os paulistas então, o Palmeiras vai ao Ceará enfrentar o Icasa, o São Caetano vai a Natal enfrentar o ABC, o Bragantino vai no Paraná enfrentar o Paraná Clube, o Oeste vai a Guaratinguetá, aí é um jogo entre paulistas, né? Guaratinguetá e Oeste jogam na cidade de Guaratinguetá. São os jogos marcados para essa terça-feira agora, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui desfilada para você, desmiuçada, desmembrada para você no nosso foco geral da Leme TV. Ufa! Deixa eu dar uma respiradinha, o Ítalo está chegando aí, para depois eu voltar a mostrar gol, né? Mostrar o gol do Palmeiras, mostrar os gols do Santos, mostrar o pênalti perdido pelo Rogério Ceni, enfim, falar um pouquinho mais de eliminatórias da Copa do Mundo, Fórmula 1, enfim, dos campeonatos, Copa do Brasil, dar uma lembradinha na Copa do Brasil para você. Tudo isso depois do comercial.